Cadê a coletiva de apresentação do André Anderson, hein? Será que ele ficou tímido? Bom, o jogador foi contratado por empréstimo pelo São Paulo em abril para reforçar o meio-campo e recebeu elogios de Rogério Ceni por ser um jogador dinâmico. Com essas credenciais, era esperado que o meia acirrasse a briga por posições no meio de campo. 2 meses se passaram e a expectativa ainda não se concretizou. Desde a data da sua estreia, no dia 17 de abril, diante do Flamengo, até o jogo do último domingo contra o América Mineiro, o São Paulo disputou 16 partidas. André Anderson entrou em campo em apenas 5 ocasiões. Nas últimas 3 partidas, ele nem sequer saiu do banco de reservas e começou até a incomodar parte da torcida que quer ver o jogador em ação com a camisa do São Paulo. Mesmo na ausência de Igor Gomes suspenso, ele foi preterido. Na entrevista coletiva após a vitória do último domingo, o técnico Rogério Ceni explicou alguns pontos que fazem André Anderson ter poucas chances nesses primeiros meses no clube. Ceni afirmou: ele tem talento, mas tem de cumprir parte tática. O jogador entra com uma determinada função defensiva. Ofensivamente, tem liberdade. Defensivamente, tem que entregar algo para nós. É assim que nós esperamos. A declaração surpreendeu pelo fato de André Anderson ter sido contratado justamente por cumprir diversas funções. No dia 15 de abril, o técnico elogiou essas características. Na ocasião, Ceni disse o seguinte: é um jogador dinâmico de boa qualidade técnica. Acho que ele vai ajudar bastante nessa caminhada longa. A gente tem mais opção de força. É um jogador muito parecido com Sara, Igor Gomes, Nestor, uma junção de cada um. Boa técnica, força física. Com o retorno de Igor Gomes para o jogo contra o Botafogo na próxima quinta-feira, às 16 horas, André Anderson dificilmente irá começar como titular. No entanto, com o acúmulo de jogos que o São Paulo terá daqui para frente, o meia pode ter mais chances. Aos 22 anos, André Anderson tem contrato de empréstimo com o tricolor até o meio de 2023. O técnico Rogério Ceni aparenta ser bem claro em suas entrevistas coletivas após os jogos do São Paulo. Ele sabe das dificuldades financeiras que o clube enfrenta, porém sabe também das carências que tem o elenco atualmente. Pensando nisso, o tricolor avalia o mercado de transferências em busca de oportunidades que cheguem para ajudar a equipe e que se encaixe no orçamento da instituição. O São Paulo tentou recentemente a contratação de Igor Rabelo, mas o jogador acabou renovando seu contrato por mais 3 anos com o Atlético Mineiro e no momento é carta fora do baralho para o clube do Morumbi. Entretanto, a posição de zagueiro, onde conta com Diego Costa, Arboleda, Léo e Miranda, ainda está na lista de prioridades de contratações do São Paulo, já que os jovens de Cotia, Beraldo e Luizão ainda estão em processo de maturação. Além de um jogador para a zaga, a lista continua, tendo como principal foco um atacante de velocidade, que é tão lembrado por Ceni sempre que possível. Além disso, um atleta para ser o primeiro volante, já que Luan precisa se recuperar fisicamente e Pablo Maia deve se manter regular, e um centroavante para ser alternativa de Caleri também fazem parte dos desejos do clube. Pensando nessas carências, um nome recente sugerido nas redes sociais é do uruguaio Agustín Rogel, que atualmente veste a camisa do Estudiantes. O zagueiro tem 24 anos de idade, 1,91 m de altura, tem passagens pela seleção de base do seu país e foi listado como um dos jogadores mais valiosos da Libertadores. O atleta possui como qualidades as bolas aéreas, os desarmes e o posicionamento em campo. Seu contrato com Estudiantes vai até o final do ano. Seria uma opção a ser analisada em busca de mudanças para o tricolor paulista. Enquanto o São Paulo observa o mercado da bola, Ceni vai rodando o elenco no setor de ataque após a saída de Marquinhos. Ceni vê no Caio uma alternativa dentro das opções que tem o elenco. O jogador ainda precisa se desenvolver para estar realmente pronto, mas seu futuro deve ser brilhante segundo as expectativas de quem acompanha seu futebol. O São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira e trouxe mais dúvidas para o técnico Rogério Ceni.
O zagueiro Diego Costa, desfalque no fim de semana, trabalhou parte do dia com o Refis, enquanto o volante Luan, que saiu machucado na vitória sobre o América Mineiro, e o atacante Caio, substituído na seleção sub-20, ainda não possuem um diagnóstico sobre seus problemas físicos. Luan saiu chorando do gramado ainda no primeiro tempo do jogo de domingo e reclamou de dores. Já Caio acabou substituído após pisar de mau jeito em uma arrancada e também aguarda novos exames para definir se há algum problema mais grave. Diego Costa dividiu a terça-feira entre o aquecimento com o grupo e atividades individuais no Refis. O zagueiro é dúvida para o duelo de quinta-feira contra o Botafogo, no Newton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão. No gramado, Ceni contou com os retornos dos defensores Arboleda e Beraldo, que estiveram com as seleções equatoriana e brasileira sub-20 na data FIFA das últimas 2 semanas. O trabalho começou com um exercício de troca de passes, com todo o elenco à disposição. Depois, quem atuou mais de um tempo contra o América Mineiro fez uma atividade leve com bola e um complemento regenerativo. O restante participou de um treino técnico sob comando de Rogério Ceni. Além de Luan e Caio, que aguardam diagnóstico, e Diego Costa, o Refis novamente contou com as presenças de Gabriel Sara, Thales Costa, Alisson e Nicão, que seguem sob os cuidados dos fisioterapeutas. Terceiro colocado do Brasileirão com 18 pontos, o São Paulo tem mais um dia de trabalho antes de viajar ao Rio de Janeiro. O time treina quarta-feira no CT e viaja na sequência para a cidade que receberá o duelo diante do Botafogo, que ocupa a 17ª colocação com 12 pontos. Essa semana começou com vitória do São Paulo por 2-1 sobre o rival Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo aconteceu na segunda-feira e teve início às 17h45 com transmissão do Sport TV. A partida ocorreu no CFA Laudo Natel e foi válida pela 12ª rodada da competição. A novidade do clássico ficou por conta da atacante Duda Rodrigues, que foi relacionada após assinar seu primeiro contrato profissional com o clube na última semana. Com o resultado, o tricolor segue com 100% de aproveitamento em casa. São 6 vitórias em 6 jogos disputados. Os 2 gols feitos no duelo foi da jogadora Cacau. O São Paulo soma 26 pontos no Brasileirão, ocupando a 4ª colocação na tabela. O próximo compromisso da equipe está marcado para sábado, dia 18, às 11 horas, contra a Ferroviária, novamente em seus domínios. Hoje é dia de premiação aos melhores jogadores do NBB. O evento começará às 19 horas. O perfil do Basquete Tricolor no Twitter irá divulgar os resultados. Por falar em basquete, houve reformulação no elenco. Com isso, muitos jogadores deixaram o São Paulo e outros jogadores estão chegando para agregar junto aos demais. Entre os que chegaram tem Betinho, Lucas, Pedro Rodrigues, retornando para mais uma edição pelo São Paulo, entre outros. Esse é o ciclo: saídas, chegadas, renovações e retornos. Os salves de hoje são para Joaci Bernardo, de Senador Pompeu, no Ceará, Elton Bessa, de Apiaí, São Paulo, e Antônio Adão, de Piracicaba, São Paulo. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!